Agora, Procurador-Geral da República, chefe de todo o Ministério Público da União, ok? Como se dá sua investidura, como se dá sua exoneração da instituição? O Procurador-Geral da República é chefe de todo o MPU, ele exerce funções de direção de coordenação geral de todo o Ministério Público da União, sem prejuízo de haver chefias funcionais e administrativas em cada ramo, ok? O Procurador-Geral da República, então, não chefia, não exerce essa administração superior dos Ministérios Públicos dos Estados, que têm seus Procuradores Gerais de Justiça, mas só do Ministério Público da União e ainda assim, só no que compete às funções de direção geral, lá do artigo 26 da Lei Orgânica, certo? O Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, de uma das 4 carreiras do MPU, MPF, MPT, MPM, MPDFT. Pode ser qualquer integrante de uma das 4 carreiras, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes dessas 4 carreiras, que tenha 35 anos ou mais, depois aprovado seu nome pelo Senado Federal em votação da sua maioria absoluta. Esse Procurador-Geral fica no cargo por 2 anos, podendo ser reconduzida quantas vezes o Presidente e o Senado concordarem, ok? Então, de novo, Procurador-Geral da República é o chefe do MPU, certo? Ele provém, pode vir de qualquer um dos 4 ramos do Ministério Público da União, tem que ter mais de 35 anos, o nome dele tem que ser aprovado pelo Senado Federal em votação por maioria absoluta, ele vai ficar no cargo, que na verdade é uma função que dura 2 anos, certo? É um provimento por tempo certo, fica no cargo por 2 anos e pode ser reconduzido quantas vezes forem necessários, o presidente quiser e o Senado concordar. A ele é garantida, preste atenção, a recondução. Todos os demais procuradores gerais, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, é garantida uma recondução. A ele é garantida a recondução, que significa que pode ir várias vezes ocupar, a pessoa pode ocupar o mesmo cargo, ok? Ainda, regras para sua destituição e exoneração. Aqui faço uma pequena observação. Destituição é a palavra que consta da Constituição Federal. Exoneração é a que consta da Lei Orgânica do Ministério Público da União. De um jeito ou de outro, as palavras dizem respeito à mesma coisa, que é retirada do Procurador-Geral da República do seu cargo de Procurador-Geral da República antes do prazo marcado de 2 anos. A exoneração ou destituição do Procurador-Geral da República pode se dar por iniciativa do presidente, que foi a pessoa que o nomeou, certo? Mas depois de aprovada essa destituição, pela maioria absoluta do Senado Federal também. O Senado aprova a sua nomeação e aprova a sua destituição. Quem nomeia é o presidente e quem propõe a destituição é o presidente da República. Perfeito? Então guarde isso, é muito simples, ok? Funções institucionais. O Ministério Público tem diversas funções institucionais, inúmeras funções institucionais constantes do artigo 129 e do artigo 5º lá da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Aqui é a LOMPO, tá? Não é a Constituição Federal. Diversas funções. Ainda podem existir outras que a lei venha a prever, nós já vamos falar disso. Eu não posso falar de todas as funções, vamos falar daquelas que normalmente são cobradas. É função privativa do Ministério Público propor ação penal pública, ok? Para apuração e punição daqueles infratores da norma penal. É função do Ministério Público propor, instaurar um inquérito civil e propor ação civil pública para a proteção do patrimônio social, patrimônio cultural, do meio ambiente e outros difusos, interesses difusos e coletivos, certo? Ainda é competência dele exercer o controle externo da atividade policial. Essas são as funções muito cobradas nas provas. Não tira a obrigação de você estudar as demais, por favor. Não estou querendo que você deixe de estudar o resto, mas essas são as mais cobradas, ok? Vamos fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, a propositura, ou melhor dizendo, começando aqui por baixo, o controle externo da atividade policial, ele vai ser exercido utilizando-se o Ministério Público de mecanismos judiciais e extrajudiciais. O Ministério Público exerce o controle externo, ele não se submete, ele não se subroga, ele não substitui a corregedoria de cada polícia, não é isso. Ele faz o controle externo da atividade policial. E esse controle ele pode se utilizar de mecanismos extrajudiciais, como, por exemplo, fazer uma representação pedindo a adoção de um processo administrativo em face de um policial que cometeu um ato infracional. Ou pode ser uma ação, uma medida judicial, ele propõe uma ação penal visando punir um policial que cometeu um delito, ok?
Então ele atua de forma extrajudicial e judicial, mas sempre o controle externo. Perfeito? Ainda é competência privativa do Ministério Público a propositura da ação penal pública. Só ele pode. Ele é o titular da ação penal. No entanto, o artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal traz uma exceção. Se ele não propuser ação penal pública no prazo marcado, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, a vítima pode propor uma ação penal privada subsidiária da pública, porque o MP dormiu no ponto, ok? Mas quem pode propor ação penal? Ou o Ministério Público. Se ele dormir no ponto, quem pode? A vítima, certo? Vai propor uma ação penal que é privada, mas subsidiária, vem depois da pública, certo? Para punir o infrator. Além da ação penal privada, que é competência exclusiva do Ministério Público, o inquérito civil também é. O inquérito civil visa, notadamente, reunir provas, sobre fatos a respeito da atuação do Ministério Público, para que ele possa, por exemplo, propor uma ação civil pública. Não é necessário, não é imprescindível, mas o inquérito civil serve para arrecadar, amealhar meios de prova, fatos ou meios para comprovar fatos para que o Ministério Público possa agir. O inquérito civil é competência exclusiva do Ministério Público também. E aqui a gente não vê exceção. A ação civil pública e as demais ações civis constantes do artigo 129 da Constituição Federal e artigo 5º da LOMPO, elas não são de competência exclusiva do MP, são de competência concorrente, o que significa que outros órgãos e instituições podem utilizar-se das demais ações, à exceção da ação civil pública e o inquérito civil, correto? Assim, por exemplo, a ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, também pela União, Estado, Distrito Federal, municípios, pelas entidades de administração indireta, então, sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias, fundações e ainda por associações. É isso a demonstração de que esse instrumento não é de competência exclusiva e é concorrente do Ministério Público, ok? Com exceção da ação civil pública e do inquérito civil, as demais ações civis e as demais funções institucionais do Ministério Público, ele exerce, mas existem outros órgãos que exercem concorrentemente com ele, ok? E ainda, para finalizarmos, o rol de funções institucionais que constam aqui do artigo 129 e do artigo 5º da LOMPO é um rol exemplificativo. A lei pode prever outras funções institucionais ao Ministério Público, sim, desde que adaptadas aos seus objetivos institucionais, à defesa do ordenamento jurídico, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Não podendo, no entanto, atribuir ao MP a defesa dos entes federados, ok? Como ele fazia na Constituição Federal passada. Isso ele não pode fazer por expressa vedação do artigo 129, inciso 9 da Constituição Federal. Lembre-se, rol exemplificativo, não taxativo de funções. Agora, dos membros do MPU, vamos estudar apenas as garantias dos membros do Ministério Público e as suas vedações, as suas proibições. Das garantias que asseguram que o membro do Ministério Público possa desenvolver suas funções com tranquilidade, certo? A primeira, a vitaliciedade. A vitaliciedade só se adquire após 2 anos de exercício no cargo e assegura ao membro do Ministério Público que ele só pode ser demitido mediante processo judicial com trânsito em julgado, sentença judicial transitada em julgado. Ele não pode ser demitido como os demais servidores, mediante PAD, por exemplo, mediante procedimento de avaliação periódica. Não confunda a vitaliciedade com estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Estabilidade, que se aplica aos demais servidores ocupantes de cargo do provimento efetivo, é uma garantia que se adquire depois de 2 anos, podendo o servidor público perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgada, processo administrativo disciplinar ou procedimento de avaliação periódica de desempenho. O membro do Ministério Público, não. Ele tem vitalicidade, que é uma estabilidade mais gordinha, mais cheinha. Se ele só adquire aos 2 anos, certo? Com 2 anos, e só perde o cargo mediante sentença judicial transitada e julgada. Inamovibilidade. A inamovibilidade é a garantia de que o membro do Ministério Público tem de não ser removido, salvo se ele concordar, ou salvo por motivo de interesse público, certo? E depois de decidida a sua remoção pela maioria absoluta dos membros do conselho respectivo. Aqui uma observação. Esse requisito que eu lhe falei é da Constituição Federal. A Constituição diz que o membro do Ministério Público pode ser removido, desde que por interesse público e desde que haja decisão do respectivo conselho do órgão, superior do órgão, por decisão da maioria absoluta dos membros daquele conselho. Já a Lei Orgânica do Ministério Público da União diz
que ele pode ser removido por interesse público, desde que haja decisão do respectivo Conselho Superior, mas não mais por maioria absoluta, agora por 2/3. Então, dê cuidado com a redação. Se a redação for maioria absoluta está se referindo à Constituição Federal, está correto. Se a redação for da lei orgânica, também está correto, que está se referindo especificamente ao MPU, está dizendo que a remoção do membro do MPU precisa do voto de 2/3 do Conselho Superior. A Constituição Federal exige voto só da maioria absoluta. Perfeito? Inamovibilidade, então. Irredutibilidade de subsídio. Você sabe que o membro do Ministério Público recebe a sua contraprestação não como remuneração, mas como subsídio, parcela única. O que garante a Constituição Federal? Apenas uma redutibilidade nominal. A redutibilidade aqui não é real. A Constituição Federal não está garantindo reajustes periódicos. Não é isso. Ela está garantindo que o salário, o valor pago a título de subsídio ao membro do Ministério Público não possa ser reduzido por lei posterior. Então, se ele ganha 10 mil, não pode vir a ganhar 9 mediante uma lei que depois venha estipular um valor menor. Não pode. Então, é uma irredutibilidade nominal. Preste mais uma vez atenção aqui. A Lei Orgânica do Ministério Público da União não traz a irredutibilidade como garantia lá no artigo 17. Essa garantia foi vetada quando da promulgação dessa lei, certo? Mas é uma garantia que consta da Constituição Federal, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha C, e, portanto, se estende a todos os membros do Ministério Público, inclusive os da União. Ok? Ela não consta na Lei Orgânica, mas consta da Constituição Federal para todos os membros do Ministério Público da União. Lembre-se disso. Então, essas são as garantias. As vedações. As vedações são espécies de garantia, mas que visam assegurar ao membro do Ministério Público sua independência, sua imparcialidade acima de tudo. As garantias visam assegurar a independência, certo? Autonomia, segurança para o desempenho das funções. As vedações visam assegurar imparcialidade. Então, são proibições relacionadas ao desempenho do cargo de procurador ou promotor que os respectivos ocupantes têm que respeitar, visando garantir sua independência, sua principalmente imparcialidade. Assim, a Constituição Federal, no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, e a Lei Orgânica, no artigo 237, proíbem ao membro do Ministério Público que ele possa receber honorários, percentagens ou custos processuais nos processos que ele venha a intervir. Ele recebe o subsídio e acabou. Ainda, ele não pode, enquanto membro do Ministério Público, exercer a advocacia, ok? Ele exerce só a função de membro do Ministério Público e outra de magistério, certo? Mas outras funções ele não vai poder exercer, a advocacia em especial. Não pode ainda exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo na condição de sócio ou cotista, certo? De acionista, me desculpe, ou cotista. Aí ele pode comprar uma ação de uma sociedade aberta, de capital aberto, e ser acionista. Pode ser cotista, mas não pode participar da administração da sociedade e nem pode comerciar, não pode participar do comércio. Ainda, é proibido a ele exercer outra função pública, salvo uma, de magistério. Perceba que a proibição é para outra função pública, de magistério. Ele pode, então, exercer mais uma função pública, desde que seja de magistério, e pode exercer quantas funções privadas de magistério ele quiser, porque a vedação é o exercício a outra função pública, não se veda o exercício de outra função privada, desde que, óbvio, seja compatível com o cargo de procurador-promotor, correto? Então, preste atenção nisso. É uma diferença sutil, em especial em relação à vedação que consta na magistratura. Lá, o membro da magistratura não pode exercer qualquer outra função pública ou privada que não seja uma de magistério. Aqui não pode ser outra função pública, mas pode exercer outras privadas, certo? Ainda não pode o membro do Ministério Público receber auxílios ou contribuições, seja de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de direito privado, de direito público, ok? Complementando a vedação que estava em cima, relacionada a parcelas que dizem respeito ao processo, aqui parcelas outras, de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado. É vedado o recebimento, certo? Ainda, o artigo 128, parágrafo 6º, vai trazer uma proibição, copiando disposições lá do artigo 95, parágrafo único, inciso 5 da Constituição Federal. Ou seja, um membro da magistratura não pode, certo, exercer a magistratura no juízo ou tribunal do qual se afastou até 3 anos, certo? Tendo se afastado por exoneração ou aposentadoria. É a chamada quarentena, que dura 3 anos e não 40 dias. Ao membro do Ministério Público se aplica essa vedação.
desde que aposentado, ou a partir da aposentadoria ou da exoneração, ele não pode exercer no juízo ou tribunal onde ele atuava as funções de advogado, advogar, durante o prazo de 3 anos, depois da aposentadoria e exoneração. Passou 3 anos, pode. Se for exercer advocacia em outro juízo, outro tribunal, também pode. O que não pode exercer advocacia naquele juízo, naquele tribunal onde ele atuava nos próximos 3 anos, depois dele sair aposentado por exoneração. A famosa quarentena, ok? E agora, vamos ver um pouco do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos ver suas atribuições, vamos ver a sua composição. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional do Ministério Público foi introduzido na Constituição Federal só em 2004, com a emenda constitucional 45, colocado no artigo 130A. Ele é um órgão de controle externo. Ele não faz parte do Ministério Público como nós conhecemos, lá no artigo 128. Ele é um órgão de controle externo. Não confundam a conjuntura dele com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele é um órgão do Poder Judiciário, artigo 92, inciso 1A. O CNMP não é órgão integrante da estrutura do Ministério Público. Ele é órgão de controle externo, ou seja, das atribuições administrativas, financeiras e do exercício das atribuições funcionais dos membros do Ministério Público. Então ele faz esse controle externo, certo? Um controle externo do exercício administrativo, financeiro e das atribuições dos membros do Ministério Público. Não integra o Ministério Público. Dentre as suas diversas competências, diversas são que você encontra lá no artigo 130, uma delas está, por exemplo, em receber e conhecer das reclamações formuladas por qualquer pessoa em face de membro do Ministério Público, seja da União, dos Estados, certo? Ou em face também dos serviços auxiliares. Inclusive, ele pode requisitar o processo administrativo que já está em andamento. Pode aplicar penalidades administrativas, como a remoção. Ele pode determinar a remoção, pode determinar a aposentadoria com proventos proporcionais, pode aplicar diversas penalidades administrativas constantes na norma, certo? Então, ele exerce uma função de corregedoria, certo? Ele exerce uma função sem prejuízo das funções de corregedoria interna de cada órgão, perfeito? De cada membro, de cada Ministério Público. Mas ele pode reconhecer e processar essas reclamações, inclusive avocar processos administrativos que já estão em curso dentro de cada Ministério Público. E pode punir. Não pode punir de que forma? Qual a sanção ele não pode aplicar? Demissão. Porque se o membro é vitalício, quem pode demitir? Só decisão judicial transitada em julgado. Ele não, ok? Ainda, sua composição. Conselho Nacional do Ministério Público, diferente do Conselho Nacional de Justiça, composto por 14, não 15 membros. 14. Integram o Conselho Nacional do Ministério Público o Procurador-Geral da República, certo? 4 representantes do Ministério Público da União, então um para cada ramo do Ministério Público da União. Mais 3 representantes dos Ministérios Públicos dos Estados, perfeito? Ainda 2 juízes que são escolhidos, indicados, um pelo Senado, um pelo Supremo e um pelo Superior Tribunal de Justiça, certo? 2 advogados que são escolhidos e indicados pelo Conselho Federal da Ordem. E ainda 2 cidadãos, um indicado pelo Senado e outro pela Câmara dos Deputados. Assim, 14 membros. Todos esses membros são nomeados pelo Presidente da República após sabatina pelo Senado Federal. E só podem ficar no cargo uma vez, podem ser conduzidos uma vez, me desculpe, ok? A todos eles só se admite uma recondução. Agora, preste atenção, apesar de eu ter dito que todos passam por sabatina pelo Senado, apesar de eles serem reconduzidos uma única vez, lembre-se que o Procurador-Geral da República é membro nato do Conselho. Ele já foi sabatinado antes pelo Senado, já foi nomeado pelo Presidente, e se ele for nomeado 10 vezes para ser Procurador-Geral da República, ele vai participar 10 vezes do Conselho. A ele não se aplica então essa vedação, mas aos demais membros sim, ok? Vamos agora tentar fazer alguns exercícios para consolidar um pouquinho dessa matéria. O que não tira a tua obrigação em consultar os demais, fazer os demais exercícios e consultar o resto da matéria. Vamos às questões? A primeira questão diz assim: são consideradas funções essenciais da Justiça o Ministério Público, a Advocacia, a Defensoria Pública e a Polícia? Está errado. O que são funções essenciais da Justiça? São aqueles órgãos e instituições que, provocando o Poder Judiciário, fazem ele funcionar. Sem essa provocação, o Judiciário não funciona. Por quê? Porque vige nele o princípio da inércia da jurisdição.
Então, os 4 entes que constam lá do capítulo 4 do título 4, são eles que fazem o Poder Judiciário funcionar. É a provocação deles. Quem são? Ministério Público, Defensoria Pública, certo? A Advocacia Pública e a Advocacia Privada. A polícia não faz isso, ok? Os órgãos de segurança pública não têm essa função. Então, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada, nós temos no artigo 127 a 135 da Constituição Federal. Então, questão errada. Próxima questão. A estrutura completa do MPU é constituída por Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal do Distrito Federal e Territórios. Está errado, a gente viu, olha aqui o quadro. A composição do MPU, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Questão, portanto, errada. Anota aí o artigo 128 da Constituição Federal, ok? Próxima questão. Pelo princípio da unidade, todo e qualquer membro do Ministério Público pode exercer quaisquer das atribuições previstas na legislação constitucional e infraconstitucional. Errado. O princípio da unidade só existe em relação a cada ramo do Ministério Público. Então, qualquer um dos membros desse ramo podem exercer as funções deste ramo. Não podem exercer as funções deste ou deste. Então, a unidade só existe em relação a cada ramo e a indivisibilidade também só existe em cada ramo, que significa que os membros do Ministério Público da União não podem substituir um ou outros dos outros ramos, mas só dentro de cada ramo, ok? Então, questão errada. Anota aí o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal. Questão 4. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, permitida a recondução precedida de nova decisão do Senado Federal. Correto, é o que nós encontramos no artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 25 da Lei Orgânica do Ministério Público da União, e é exatamente o que consta lá. Próxima questão. As funções institucionais do MPU, definidas pela Constituição Federal, são enumeradas de modo taxativo. Nós vimos, eu falei para você, que aquelas funções institucionais do artigo 129 da Constituição Federal, do artigo 5º da Lei Orgânica do Ministério Público da União, são funções, são um rol exemplificativo. A lei pode prever outras funções do MPU, desde que adaptadas aos seus objetivos institucionais. Então está errado, anota aí o artigo 129, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 5º, inciso 6º da Lei Orgânica. Beleza? Próxima questão. Compete privativamente ao membro do MP promover ação penal pública e ação civil pública. A ação penal pública, sim, é competência privativa dele, artigo 129, inciso 1. Mas a ação civil pública, não. A ação civil pública pode ser proposta por quaisquer outros órgãos constantes à lei, como, por exemplo, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, as entidades de administração indireta, as associações, a Defensoria Pública, ok? Então, a ação penal pública é a competência exclusiva do Ministério Público. A ação civil pública, não. Perfeito? Questão está errada, então. Anote aí o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Próxima questão. Aos membros do MPU é vedado o exercício da advocacia. Proibição que não se estende aos Ministérios Públicos Estaduais. É claro que se estende. É uma vedação que se estende a todo o Ministério Público no país. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Questão está errada, ok? Última questão. Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo Procurador-Geral da República, é o órgão máximo do Ministério Público da União e atua junto ao Supremo Tribunal Federal? Não. O Conselho Nacional do Ministério Público não integra a organização do Ministério Público, é órgão de controle externo. Por isso, não exerce nenhuma função própria de Ministério Público. Correto? Anote aí o artigo 130A, a questão está errada. 130A da Constituição Federal, a questão está errada. Agora, meu amigo, tenha calma, revise as questões, dê o fundamento para elas e use-as para estudar um pouco antes da prova, ok? Pouquinho antes da prova, naquele momento que você está lá esperando para realizar a prova, antes de entrar, dê uma olhadinha nelas antes. Isso ajuda muito a esclarecer alguns tópicos que você está em dúvida. E muito boa sorte! Alô você que está aí estudando tanto, continue estudando assim, continue nesse pique gostoso, nessa energia total, porque agora você vai estudar comigo, agora você vai estudar administração pública. Vou passar para você alguns dos principais conceitos, é claro, porque a administração engloba muitos conceitos, tem muita teoria aí. Então vou passar para você alguns dos principais conceitos, desde o início, a administração científica, Taylor, Fayol, e a gente vai depois dar um salto lá para a administração pública, para você lembrar de alguns conceitos importantes
para aquela prova especial que você vai fazer, que eu tenho certeza que você vai gabaritar, ok? Vamos então, começando a aula, vamos falar um pouquinho da administração lá quando ela iniciou. Os primeiros estudos sobre a administração foram feitos pelo Frederick Taylor, quando ele desenvolveu as teorias da administração científica. A administração científica, ela propunha o quê? Definir a melhor maneira para o trabalho. É claro, precisava-se o quê? Descobrir qual essa melhor maneira. Por que precisava disso? Porque não existia padrão. As pessoas simplesmente trabalhavam da maneira que elas achavam, pelo achismo, por aquilo que eram ensinado para elas. Então não existia padronização, processo de trabalho, ferramentas, métodos, maneira, nada. Simplesmente as pessoas aprendiam a trabalhar e ensinando para os outros sem que existisse um método definido. Então, Frederick Taylor teve essa função. Ele foi o pai da administração, considerado como o pai da administração, porque ele definiu os primeiros métodos para se trabalhar. Padronização. Então, a administração científica, ela foca principalmente em tarefas. Então, quando você vê alguma questão de Frederick Taylor, que mencione alguns princípios dele, porque tem vários princípios. O Taylor colocou os princípios iniciais da administração, seleção formal, divisão do trabalho, mas ele também colocou alguns princípios chamados princípios da ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. Essa Organização Racional do Trabalho definia o que então? Os movimentos, estudava tempos e movimentos dos colaboradores, dos funcionários, verificava padronização, verificava o estudo da fadiga humana, o estudo do homem econômico, dizendo que as pessoas só se motivam com o quê? Com remuneração, com incentivos financeiros. E ali ele colocou vários princípios para a administração, norteados, é claro, sempre para as tarefas. Então, a base de toda a teoria do Taylor é no chão de fábrica, no chão de fábrica, baseados em tarefas. Também, tão importante quanto a administração do Taylor, foi a administração proposta por Henry Fayol. Henry Fayol, também bastante inteligente, propôs a administração geral. Aqui ele já focou diferente do Taylor. Veja que Taylor focou na administração como tarefas, a base principal, os métodos, padronização. E aqui Taylor já colocou a administração geral, focado então na estrutura da organização. Estrutura organizacional, a administração como um todo, para a gerência, para o chão de fábrica, para a administração como um todo realmente. Então, vai ser bastante fácil quando você verificar alguns dos princípios do Fayol e que ele fale sobre equidade, unidade de comando, unidade de direção, trabalho em equipe. Quando ele fala também sobre alguns aspectos relacionados à administração geral, você vai ver que não é tarefa, não é foco em atividade. Então, a administração geral dá bem para perceber qual que é a diferença. Então, a diferença fundamental da administração de Taylor e Fayol é que Fayol coloca a administração no foco na estrutura, a administração geral, e Taylor coloca a administração na estrutura. Vou contar um segredinho para você. As principais teorias, as básicas das teorias da administração, para você acertar na sua prova, você precisa saber a teoria e o nome do autor. Por isso que eu me foco aqui e enfatizo bastante, Taylor e Fayol, o nome dos autores. Porque o que a banca faz? Ela mistura os conceitos do Fayol com os conceitos do Taylor. Ela faz aquela saladinha básica para confundir realmente o aluno, e confunde, porque são muitos princípios. Então, se você lembrar que é importante que a administração do Fayol foca em administração geral e a outra lembra que é tarefa, você não vai se perder, tá? Então, os princípios tem vários, claro, mas aí você não confunde. Decorar e memorizar os princípios dele e lembrar das funções básicas que eu vou colocar para você agora e das funções administrativas que o Fayol também descobriu. Fayol foi o primeiro que chegou para as empresas e falou, olha, nós precisamos definir as funções básicas da empresa. Veja aqui que não é a função básica do administrador, para você não confundir, tá? Então, funções básicas da empresa. Quais são elas? Bem fácil de lembrar. Técnicas, comerciais, financeira, contábil, segurança e administrativa. Como é que eu vou lembrar disso? É bem fácil. Decore, memorize. Dá para a gente fazer um segredinho. Você lembra do Tico e Teco? Você lembra, né? Então, imagine que o Teco, coitadinho, ficou cego. E aí ele foi escrever isso. Então, ele colocou assim, ó. Teco ficou cego, né? Cega.
Como ele não aprendeu a escrever com o Pablo, ele não sabe português direito, ele não estudou nas aulas do Pablo, ele escreveu até errado, né? Então vale para você lembrar aqui um macetinho para você lembrar. Teco ficou cega. Teco ficou cega. Técnica, comercial, financeira, contábil, segurança e administrativa. Por que isso aqui é importante? Lá na prova eles podem colocar as funções básicas da empresa são técnicas, administrativas, recursos humanos, marketing, operacional, e pode colocar várias outras funções. E aí você já vai saber que não é. Normalmente eles colocam em ordem. E essa aqui que você vai decorar com o Teco ficou cega, que você nunca mais vai esquecer porque você memoriza. Qual que é a função que regula e controla todas as outras? Claro, que é a administrativa. Pode ter uma questão dessa também, falando que a função da administrativa é aquela que vai controlar todas as outras. Perfeito, ok? Lembrando das funções básicas, lembrou, memorizou? Então vamos passar para as funções administrativas. Essas funções são bastante importantes e também são muito focadas pelas bancas, porque elas vão nortear toda a função da administração e do administrador também, inclusive dos processos administrativos que eu vou te explicar, tá? Então, a função da administração, as funções do administrador ou administrativas, que muitas vezes pode variar um pouquinho, elas são colocadas como prever, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ai, como é que eu vou lembrar disso aqui? Bom, você pode fazer uma formulazinha, né? Pode fazer o POC 3, né? P-O-C-C-C. Bom, lembrei das funções da administração, segundo quem? Esse aqui é segundo Fayol. Lembre disso, porque a banca ela pode fazer você confundir essa teoria com a teoria neoclássica que eu vou te explicar. Então, a função administrativa ou do administrador da teoria clássica do Fayol, né? As funções são essas 5 aqui: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Pode decorar como POC 3, macetinho para você lembrar. Por que a banca pode fazer você errar isso daqui? Porque existe uma teoria também chamada como teoria neoclássica, passada pelo Peter Drucker. Okay? Essa teoria, na verdade, ela foi uma evolução das teorias clássicas da administração, ou seja, da teoria proposta por Fayol. Então, já estava saturada essa teoria, tanto de Taylor quanto de Fayol. Com essa saturação, houve a necessidade de fazer uma evolução dessa teoria, para diminuir as disfunções e para atualizar realmente a administração com aquilo, atualizar as teorias com aquilo que já estava sendo praticado. Claro, o que estava sendo praticado? Então, vamos melhorar e vamos padronizar isso, né? Então, aqui na teoria neoclássica, mudou um pouquinho. Veja que ficou planejamento, organização, direção e controle. Vamos comparar com o de Fayol. Então, prever passou para planejamento, ok? Organizar passou para organização, beleza? Comandar e controlar ficaram como direção e... Aliás, comandar e coordenar ficaram com direção e controlar com controle. Então, veja que mudou praticamente, ficou a mesma coisa, mudou a nomenclatura, o sentido não mudou, a função de comandar e coordenar ficaram com a direção e as outras alteraram um pouquinho. Funções evoluídas na teoria neoclássica. O que a banca faz? A banca ela coloca dizendo que essas funções aqui são de Fayol. Ou, ao contrário, coloca as funções de Fayol dizendo que é da teoria neoclássica. Então, ela faz também essa mistura aqui. Por isso que é importante, por isso que eu coloquei para você lembrar dessas teorias e não esquecer na hora de marcar na prova. Baseado, tá, nessa teoria neoclássica, é que foram elaborados o processo administrativo. Então, quando você estuda o processo administrativo, você vai estar estudando a teoria neoclássica, a evolução das teorias propostas por Fayol, que são a mesma coisa, né? Só que aqui mudou um pouquinho também, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Mas então nós vamos ver agora o que é cada um desses, o que é planejar, o que é organizar, o que é dirigir e controlar. Bom, se você lembrar do planejar como ato de visão de futuro, como ato de objetivos, traçar objetivos para a organização, então nós vamos lembrar de
objetivos. A gente pode colocar aqui objetivos, visão, né? Uma visão de futuro e objetivos importantes para que você consiga traçar dentro da organização. Que objetivos são esses? Poderia ser um objetivo aumentar a participação no mercado. Eu quero vender mais para o meu mercado, eu quero ser mais conhecido no mercado, quero ampliar a minha empresa, quero ter crescimento, quero ter participação no mercado. Ou simplesmente quero aumentar o meu faturamento. Pronto, é um objetivo, certo? Uma visão de futuro. Eu quero aumentar o meu faturamento em 20% até o final do mês. Então, colocando esse planejamento, eu consigo delimitar e definir direitinho, através do ato de planejar, certo? Agora, e o ato de organizar, o que é? Organizar é o quê? Distribuir tarefas, organizar realmente os recursos necessários para quê? Para alcançar os objetivos propostos aqui no planejamento. Então, organizar, nós temos o ato, né? Vamos colocar aqui, de organizar os recursos, né? E as tarefas também, vamos colocar aqui, tarefas. Então, recursos, que tipo de recursos? Nós temos recursos financeiros, nós temos recursos humanos, recursos materiais. Então, quando se fala em recursos, lá na tua prova, pode ter essa questãozinha onde aparecer recursos. Se falar em recursos financeiros de pessoal, ou então de materiais, equipamentos, é tudo recurso, tá? E distribuição de tarefas também. Quem vai fazer o quê? Planejar as tarefas, redesenhar, colocar a distribuição das tarefas para delimitar exatamente quem vai fazer qual tarefa. Então, isso é tudo na organização. Bom, veja aqui que no primeiro objetivo eu tracei o quê? Aumentar o faturamento. Então, se eu fosse organizar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso contratar mais pessoas, eu preciso treinar pessoas, eu preciso ter mais equipamentos para que elas trabalhem e realmente produzam mais, que é isso que eu quero aumentar o faturamento. Então, o que eu quero? Eu vou ter que produzir mais para que eu aumente esse faturamento. Então, eu vou viabilizar tudo isso. E essa viabilização é o ato de organizar, ok? Agora, dirigir, o que é? Dirigir, né? Não é dirigir. Dirigir é fazer o quê? Comandar, liderar a equipe para que elas alcancem os objetivos propostos. Então, vamos colocar duas palavrinhas-chave aqui, duas palavrinhas mágicas também, para você lembrar o que é o dirigir, né? Então, liderar, e vamos colocar a outra que é bastante importante, implantar aquilo que foi planejado, certo? Então, vamos implantar também, né? Então, liderar a equipe, direcionar as funções, motivar as pessoas para que elas alcancem as metas traçadas, para que elas alcancem os objetivos traçados no planejamento, certo? E implantar realmente aquilo que foi proposto nos atos anteriores, certo? Veja que é tudo bem casadinho aqui, tá? E por fim, controlar. Controlar, a gente logo pensa em o quê? Em monitorar. Então, monitorar o quê? Vamos monitorar o desempenho da organização, vamos monitorar os resultados da organização, se realmente eu estou conseguindo alcançar o que eu planejei. Então, quando tiver naquela tua questão, a situação de avaliação do desempenho, monitoração, verificação dos resultados, controle de tudo que foi proposto anteriormente, ok? Então, esse ato aqui todo é bem importante você lembrar nessa ordem para que você consiga lembrar o que cada um fala, o que o planejamento fala, o que a organização, direção e controle. Aí você não se perde de forma racional para entender e para conseguir lembrar o que é cada um. Algumas pessoas gostam de lembrar de forma desordenada, mas eu indico lembrar de forma ordenada, bem casadinho isso daqui, para você lembrar dos conceitos, porque lá na tua prova pode estar um conceito de controlar, falando que é planejar, ou de organizar, falando que é de planejar. Então, fique atento, porque realmente a banca mistura entre os próprios conceitos aqui e faz aquela questãozinha para confundir a tua cabeça. Então, lembre também desses conceitos aqui.